A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E nesse vídeo eu vou estar falando sobre as 70 semanas de Daniel. É uma continuação do Seminário do Reino. E a gente vai ver a importância de entender corretamente sobre a profecia das 70 semanas, que são 490 anos. Entendendo ela, a gente entende a cronologia exata de vários eventos, como, por exemplo, o início da restauração de Jerusalém depois do cativeiro na Babilônia. Restauração essa que aconteceu nos dias de Neemias. A gente entende sobre a vinda do Messias e sua morte, o povo de um príncipe que viria e que esse povo destruiria a cidade, o santuário, queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, guerras e desolações que aconteceriam até o fim, a vinda do homem do pecado, o príncipe que há de vir, que fará uma aliança com muitos por uma semana, que é 7 anos, e que ele fará a partir o que ele fará a partir da metade desses 7 anos e qual será o fim desse homem do pecado. O propósito das 70 semanas, desses 490 anos, acabar com a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, será a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Todas essas coisas têm que se cumprir ao fim das 70 semanas. Outros motivos de se estudar as 70 semanas. Uma chave muito importante para desbloquear revelações acerca do tempo do fim e do livro de Apocalipse. Conexão com várias outras profecias da Bíblia. Conexão com o assunto das duas casas de Israel e dos tempos determinados, as 7 festas. Antes do reino ser estabelecido na terra, veremos que haverá um período final de 7 anos. E compreendendo sobre a última semana, esses 7 anos, podemos entender os eventos que vão preceder a volta de Jesus. Preparar a igreja para a última semana e a grande tribulação. Derramar da chuva serôdia e a manifestação das duas testemunhas. Cronologia da última semana de Daniel, selos, trombetas e taças da ira de Deus. E o ano do jubileu. Então vamos começar a estudar sobre as 70 semanas. A gente viu ali vários motivos por que se estudar aqui esse assunto. Daniel compreende que o cativeiro duraria 70 anos. Daniel 9, 2. Eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então a gente vê que Daniel estava lendo o profeta Jeremias e descobriu que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Em Jeremias 25, 12 diz: Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, a terra dos caldeus, por causa de sua iniquidade, diz o Senhor. Farei deles ruínas perpétuas. Jeremias 29, 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. E o porquê disso, a gente vai ver em Levítico também, porquê dos 70 anos. Levítico 26, 40, 45. Mas se eles confessarem a sua iniquidade, a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, e se confessarem que andaram em oposição a mim, fazendo com que também eu fosse contrário a eles e os fizesse entrar na terra dos seus inimigos, se o coração incircunciso que eles têm se humilhar e aceitarem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão. Da terra que me lembrarei, e da terra me lembrarei. Mas a terra na sua assolação deixada por eles folgará nos seus sábados. E eles aceitarão o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos e se aborreceram com os meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra de seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei com eles, para consumidos invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, o Deus deles. Pelo contrário, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito à vista das nações para lhes ser por Deus, eu sou o Senhor. Então Daniel estava no cativeiro babilônico e começou a estudar as profecias e descobriu pelo livro de Jeremias e pela lei de Moisés que o cativeiro na Babilônia duraria 70 anos. Por não cumprirem os anos sabáticos, foi o motivo deles ficarem 70 anos no cativeiro. Daniel percebe que os 70 anos estavam para se completar e começa a orar e interceder pelo seu povo, confessando seus próprios pecados e os pecados do seu povo. E após terminar a oração, o anjo Gabriel vem revelar para ele algo muito maior. Daniel estava pensando no cativeiro na Babilônia, mas o anjo revela sobre uma realidade maior, um cativeiro do pecado e do mundo, sistema babilônico,
que seu povo iria atravessar em todas as eras até o cumprimento das profecias na volta de Jesus. Falando de uma liberdade definitiva desse cativeiro, o ano do jubileu. O que era 70 anos de cativeiro, agora o anjo revela que são 70 semanas de anos, 490 anos. Então vamos começar a ler o texto principal desse estudo. Daniel 9, 24 a 27, diz assim: 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Então esse é o texto principal. A gente vai estudar ele parte por parte. A gente vê que a ordem dos eventos das 70 semanas é o seguinte: 7 semanas, 49 anos, desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, mais 62 semanas, 434 anos, até a vinda do ungido. Depois a gente tem um hiato de tempo, uma interrupção na contagem. Depois das 69 semanas, a morte do ungido, destruição da cidade e do santuário pelo povo de um príncipe que virá, e guerras e desolações até o fim. E depois, mais uma semana, que são 7 anos, uma aliança firmada por um príncipe com muitos. Aqui está a linha do tempo. 7 semanas, mais 62 semanas, totalizando 483 anos, desde o decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém, 445 a.C., a vinda do ungido, 33 depois de Cristo, o ungido é morto, no intervalo de tempo já, destruição de Jerusalém, do santuário, do templo, no ano 70, guerras e desolações até o fim, e depois a última semana, que ainda vai acontecer, que é 7 anos, 3 anos e meio e 3 anos e meio. A gente vai ver que essas semanas são semanas de ano. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e tua santa cidade. Por que semanas de ano? A gente vai ver que isso está ligado às festas, ao ano do jubileu. A cada 50 anos havia o ano do jubileu, 50º ano. Essa profecia está conectada com o ano do jubileu, que aponta um ano de liberdade na terra, libertação de escravos e perdão de dívidas. Deus estabeleceu as festas, os tempos determinados, os moedes, e esse ano de jubileu como uma sombra de tudo que a igreja irá viver, até de fato receber o descanso e a herança prometida. Deus não faz nada por acaso. As festas profetizavam uma realidade futura para o povo. Israel praticava as festas em sombras. Hoje a igreja vive a realidade das festas. Elas têm o seu cumprimento em Jesus primeiramente, depois na igreja, e falam até o dia da sua volta e do seu reino. Então a gente vai ver em Levítico 25, 8 a 10. Conte 7 semanas de anos. Aqui está. 7 semanas de anos. Semanas de anos. Isto é, 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de ano somem 49 anos. Então, no 7º mês, aos 10 dias do mês, você fará soar a trombeta no dia da expiação. Vocês farão soar a trombeta por toda a terra de vocês. Santifiquem o 50º ano e proclamem liberdade na terra a todos os seus moradores. Esse será um ano de jubileu para vocês. E cada um de vocês voltará à sua propriedade, cada um de vocês voltará à sua família. A palavra semana no contexto dessa profecia representa 7 anos, então. São semanas de anos, são semanas proféticas. Logo, 70 semanas são 490 anos. 70 vezes 7, 490. A gente vê que essa linguagem também em Ezequiel. Porque determinei que cada ano da sua maldade corresponda a um dia. Um total de 390 dias. A gente vê aqui 40 dias, um dia para cada ano. A gente vê que essa expressão um dia para cada ano também está em Ezequiel. Então são semanas de anos.
E essas 70 semanas estão determinadas para o teu povo. Quem é o povo de Daniel, então? Por dizer seu povo e sua santa cidade, muitos tendem a achar que essa profecia está direcionada apenas para os judeus. Mas precisamos observar um detalhe na oração de Daniel. Daniel vai orar e vai orar da seguinte forma. Daniel 9:7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha, como hoje se vê, a saber aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto os de perto como os de longe, em todas as terras para onde os expulsaste, por causa das transgressões que cometeram contra ti. Daniel ele ora tanto pelos de perto, casa de Judá, e os de longe, casa de Israel. Nesse tempo, o reino do norte, as 10 tribos, a casa de Israel, já tinha sido rejeitado por Deus e espalhado entre as nações. Esse assunto é importante entender sobre as duas casas de Israel também, para entender sobre as 70 semanas. Já tem estudo aqui no canal, então assista quando for possível. E o que diz em Efésios 2? Diz assim: Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, os gentios, e paz também aos que estavam perto, os judeus, os de longe e os de perto, as duas casas de Israel. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Oséias 1, 10 a 11. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Que está falando do arrebatamento da igreja, os filhos de Judá, os filhos de Israel, judeus e gentios unidos em Cristo, Cristo como cabeça deles, a cabeça da igreja. Então a igreja é as duas casas de Israel. Oséias 2:23. Semearei Israel para mim mesmo na terra e terei compaixão de Lo-ruamá. E para Lo-ammi direi, você é o meu povo. Ele responderá, tu és o meu Deus. Romanos 9:24-26. Os quais somos nós a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim também como dizem Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada que não era amada. E no lugar que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Perceba que Paulo ele pega a profecia de Oséias para falar dos gentios aqui. Ele usa a profecia de Oséias para se referir aos gentios em Cristo. Ele chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. É o que está escrito aqui em Oséias 2:23. 1 de Pedro 2, 9-10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Pedro também ele pega a profecia de Oséias e aplica à igreja. Igreja é judeus e gentios em Cristo. Daniel 12, 1-2. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então fala do teu povo aqui de novo, Daniel 12, povo de Daniel, que vai passar pelo tempo de angústia, a grande tribulação. E esse teu povo é todo aquele que está escrito no livro. Aqui está falando do livro da vida. Então é os eleitos. O povo de Daniel são os eleitos. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Nós fazemos parte do povo de Daniel. A igreja, as duas casas de Israel, faz parte dessa profecia. Igreja são os gentios e judeus em Cristo. Casa de Israel, gentios em Cristo. Casa de Judá, judeus em Cristo. Próxima parte. As 70 semanas, além de estar determinadas para o povo de Daniel, também estão determinadas para a santa cidade, Jerusalém. Daniel intercedeu pelo povo e pela cidade que estava em ruínas. Essa profecia está relacionada também à restauração de Jerusalém, tanto no período depois do cativeiro na Babilônia, quanto no período no reino milenar,
porque Jerusalém é a cidade do grande rei, e Jesus vai reinar de lá sobre toda a terra. Daniel 9:12. A gente vai ver sobre a oração de Daniel, que além de orar pelo povo, ele ora pela cidade também. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós um grande mal. Nunca antes debaixo do céu havia acontecido algo como o que aconteceu com Jerusalém. Daniel 9:16 e 19. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte. Porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de deboche para todos os que estão ao redor de nós. E agora, ó nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo. Por amor do Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário que está abandonado. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então a gente vê que Daniel intercede várias vezes pela cidade também, além do povo. Vamos ver o propósito da profecia. As 70 semanas estão determinadas para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão do profeta e ungir o santo dos santos. Então, ao final das 70 semanas, essas 6 coisas devem se cumprir. Deus determinou que essas 70 semanas sobre o povo e também sobre a santa cidade de Jerusalém. Só que ela também traz objetivos. Para entender se essa profecia já se cumpriu ou não, nós precisamos entender se os 6 objetivos já foram cumpridos, pois essas 70 semanas estão determinadas para que tais coisas aconteçam. Esses objetivos já se cumpriram? Não tem como as 70 semanas já terem se cumprido se esses 6 propósitos dela ainda não foram cumpridos. Por que selar a visão e por que ungir o santo dos santos? A profecia das 70 semanas não é uma visão. O anjo Gabriel veio trazer essa profecia para revelar a Daniel a respeito de uma visão anterior que ele teve, Daniel 8. A visão das 2.300 tardes e manhãs e a purificação do santuário. A gente vai ver um pouquinho sobre essa profecia. Daniel 8, 13 a 14, 26 a 27. Depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem entendesse. Então a visão que se refere a essa daqui, das 2.300 tardes e manhãs, onde o santuário é pisado, pisoteado. Estudar todos os aspectos da profecia das 2.300 tardes e manhãs é difícil, mas o mais importante é entender sobre as sombras e as realidades. Essa profecia nos direciona para as festas também, principalmente para o dia da expiação. Quando chegava nesse dia, que era o dia 10 do mês 7, o povo de Israel tinha que aguardar até que se cumprisse tudo o que estava determinado lá no tabernáculo e no Santo dos Santos. E quando tudo o que o sumo sacerdote tinha que fazer estava finalizado, ele saía do lugar santíssimo e do tabernáculo. Então o povo era conduzido para a festa dos tabernáculos. Selar a visão é dar cumprimento da visão, e o cumprimento da profecia das 2.300 tardes e manhãs é a purificação do santuário. Essa purificação está apontando para a vinda de Jesus. E nós somos esse santuário que precisa ser purificado. Está relacionado à glorificação da igreja, onde os nossos corpos corruptíveis serão transformados em incorruptíveis. E com isso a igreja não pecará mais. Então a justiça eterna começa com a vinda de Jesus e no reino milenar. Podemos ver então que essa profecia ainda tem que acontecer e vemos uma realidade para a igreja que é o povo de Daniel. Então todos esses objetivos ainda não se cumpriram, ainda vai se cumprir, portanto as 70 semanas ainda não se cumpriram. O início da contagem das 70 semanas. A gente vai ver que
foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, que começa a ser contado as 70 semanas. O decreto para a reconstrução da cidade de Jerusalém. Existem nas Escrituras mais de um decreto e, por isso, precisamos entender melhor sobre esses decretos. Houve 3 decretos ligados à saída do povo do cativeiro na Babilônia e seu retorno para Jerusalém. Mas o detalhe é que nem todos esses decretos estavam ligados à edificação de Jerusalém. Haviam decretos que eram só para a reconstrução do templo. Então teve 4 decretos ali na Bíblia. Teve o decreto de Ciro, 537 a.C., que foi para a edificação do templo, para o retorno do povo ali da Babilônia para Jerusalém, para Judá. Depois teve o decreto de Dario, que foi 521, para a continuação da edificação do templo. O primeiro decreto de Artaxerxes, 457, coisas relacionadas ao templo também. E o segundo decreto de Artaxerxes, 445 a.C., que é para a reedificação da cidade de Jerusalém. E é esse decreto que a gente vai ver que se inicia as 70 semanas. O segundo decreto emitido por Artaxerxes para a edificação da cidade. Neemias 2, 1-9. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. O rei me disse: O que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade, onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então, é para reconstruir a cidade. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: Quanto vai durar a sua ausência? Você voltará quando? Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: Se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região, do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade, e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Quando lemos a profecia das 70 semanas, vemos que a ordem era para restaurar e edificar a cidade, Jerusalém. Podemos concluir que o início da contagem das 70 semanas começou com esse decreto, até mesmo por causa da data, pois os 483 anos vai dar próximo à vinda de Jesus e seu ministério. Até a vinda do ungido. Então saiba e entenda isso, desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Até a vinda do ungido, o príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas. Então 7 semanas, 49 anos, mais 62 semanas, 434 anos, totalizando 69 semanas, que são 483 anos. Apesar da contagem dessas semanas estarem divididas em 7 e 62, não há uma pausa entre elas. Quando acabam as 7, já se inicia a 62. A contagem é contínua. E o que quer dizer exatamente até a vinda do ungido? Existem algumas possibilidades aqui. Eu vou falar que eu acho mais provável. Até o nascimento do Messias, até o início de seu ministério, até a entrada triunfal dele em Jerusalém, até a sua crucificação. As duas que eu acho mais provável é até o início do ministério dele ou até a entrada triunfal dele em Jerusalém. Lucas 19, 41, 44. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: Ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Mas isso agora está encoberto, está oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados. E vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Então, até o Messias, o príncipe, a gente tem que atentar a um erro no calendário gregoriano, que é o nosso, uma defasagem de 5 anos, sendo 4 anos no cálculo e a inexistência do ano zero. Entre um antes de Cristo e um depois de Cristo. Então aqui está a cronologia das 70 semanas.
Começou no ano 445, pelo decreto de Artaxerxes, o segundo decreto. 7 semanas, mais 69 semanas, 62 semanas, totalizando 69. E a gente vê aqui que é perto do ministério de Jesus que coincide essa data. Depois a gente tem um hiato de tempo e depois tem a última semana dividida em duas partes. A gente vai estudar sobre isso também. Existe um erro de 5 anos em nosso calendário, erro de datação. O monge Dionísio Exíguo, que definiu o ano primeiro depois de Cristo no século VI, errou no cálculo. Data real provável. Jesus nasceu de acordo com as evidências históricas, como o reinado de Herodes o Grande, em algum momento entre 6 a.C. e 4 a.C. Implicação civil. Isso significa que se fôssemos realmente precisos, o ano 2025 deveria ser o ano 2029 ou 2030. O nosso calendário está atrasado em cerca de 4 a 6 anos em relação à sua própria referência original. Então, provavelmente, até a vinda do ungido príncipe é o início do ministério de Jesus, onde ele é batizado ali no Jordão, ou a entrada triunfal dele em Jerusalém. A última semana ainda não se cumpriu. Então a gente vê que depois das 69 semanas tem um hiato de tempo. E depois das 69 semanas, nesse ato de tempo, tem a morte do ungido, a destruição da cidade do santuário pelo povo do príncipe que virá, e guerras e desolações até o fim. Depois, a última semana, uma semana de 7 anos, uma aliança firmada por um príncipe. Esse ato de tempo entre as semanas 69 e 70 na sombra das festas. A gente vê nas festas também, que é Páscoa, ázimos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação, tabernáculos, que existe um hiato de tempo entre a Pentecostes e as trombetas também. São 70 semanas proféticas divididas em 3 etapas, em que as 2 primeiras são ininterruptas. Então, primeiro encontro, Páscoa no mês 1, dia 14, ázimos no mês 1, dia 15 a 21, primícias dia seguinte ao sábado. Segundo encontro, Pentecostes, dia 50 depois das primícias. Apontam para a primeira vinda de Jesus essas festas. E o terceiro encontro, trombetas, mês 7, dia 1, expiação, mês 7, dia 10, tabernáculos, mês 7, dia 15, apontam para a segunda vinda de Jesus. E todos esses aspectos nós encontramos no livro de Apocalipse. Trombetas tocando, anunciando a volta de Jesus. Dia da expiação, quando o nosso sumo sacerdote sai do santuário, do lugar santíssimo, no toque da última trombeta. E tabernáculos, o ano aceitável do Senhor, o reino milenar. Então são 70 semanas proféticas divididas em 3 etapas, em que as 2 primeiras são ininterruptas. Então, do decreto de Artaxerxes até a vinda do ungido príncipe, 69 semanas, 483 anos que já se cumpriram. Depois finaliza 69 semanas, o ungido é morto, inicia-se, depois que finaliza 69 semanas, inicia-se um intervalo de tempo que está durando até hoje. O ungido, o príncipe, Jesus, é morto e retirado depois das 62 semanas e antes de começar a última semana. Portanto, ele não faz parte da última semana. O príncipe que há de vir está falando de outro personagem. Quem é o povo do príncipe que virá? A gente vê que o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. A primeira guerra judaico-romana, ali por volta do ano 70, às vezes chamada de Grande Revolta Judaica, foi a primeira de 3 grandes rebeliões da população da província da Judéia contra a dominação romana. A Grande Revolta foi motivada, a princípio, pelas tensões religiosas, evoluindo para protestos contra o pagamento de tributos e ataques a cidadãos romanos. Terminou quando as legiões romanas, sob o comando de Tito Flávio César Vespasiano Augusto, sitiaram e destruíram o centro da resistência rebelde de Jerusalém e derrotaram as restantes forças judaicas. Com a derrota da grande revolta judaica contra o domínio romano em 70, Jerusalém foi tomada pelas forças do comandante romano Tito. Outra vez, as muralhas e o templo de Jerusalém, que o rei Herodes o Grande ampliara e embelezara, foram destruídos e o resto da cidade voltou a ficar em ruínas. A destruição de Jerusalém, também é conhecida como o Cerco de Jerusalém, ocorreu durante o governo do imperador romano Vespasiano. Apesar de o império vigente ser o Império Romano, as tropas eram formadas por outros povos.
O povo que destruiu a cidade de Jerusalém e o templo eram formados por romanos, sírios, egípcios e árabes. Daniel 2, 42, 43. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por um lado o reino será forte e por outro será frágil. Quando o ferro misturado com o barro que o Senhor viu, isso significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro. Ainda como o ferro, assim como o ferro não se mistura com o barro. A palavra misturar ali no aramaico é árabe. É como se ele estivesse dizendo que a Liga Árabe vai fazer parte dos 10 reinos que vão invadir Jerusalém. Então Vespasiano enviou seu filho Titus, que veio per terra para a Síria, onde se reuniram as forças romanas com um número considerável de auxiliares dos reis daquela vizinhança. Malcos, também rei da Arábia, enviou 1000 cavaleiros, além de 5.000 homens de infantaria, a maior parte dos quais eram arqueiros. Tito César encontrou na Judéia 3 legiões, a quinta, a 10ª e a 15ª. Para estes ele acrescentou a 12ª da Síria e alguns homens pertencentes à 18ª e à terceira que ele havia retirado de Alexandria. Esta força estava acompanhada por um forte contingente de árabes, que odiavam os judeus com ódio habitual de vizinhos. Então, apesar de ser um imperador romano que invadiu ali Jerusalém, o povo que fazia parte do exército era um povo árabe. A maioria desse povo era árabe. Através desses prodígios e poderes ele levara muitos à adoração de Deus. E quando suas obras foram cumpridas, outro rei surgirá da Síria, nascido de um espírito maligno, destruidor e destruidor da raça humana, que destruirá aquilo que resta do antigo mal junto com ele mesmo. Síria, nos tempos de Lactâncio, compreendia o que hoje conhecemos como Turquia, porque Pérgamo fazia parte deste império. A Turquia só passou a ter esse nome no século XX. Então, esse príncipe que há de vir, quem é esse príncipe que há de vir? Vamos ver sobre isso agora. Saiba e entenda isto, desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a vinda do ungido príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. E ele fará firme aliança com muito por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. A palavra príncipe aparece 2 vezes nessa profecia. Ele, esse príncipe que há de vir, firmará uma aliança com muitos por uma semana, 7 anos. Primeiro fala do povo dele, depois dele, que fará cessar o sacrifício e trará a assolação. Alguns dizem que esse príncipe que há de vir se refere a Jesus e que essa aliança é a nova aliança que ele firmou, dando fim aos sacrifícios literais no templo. Mas o texto e a continuação dele não nos dá essa interpretação. Apesar da obra de Cristo ter dado fim aos sacrifícios literais no templo, não é o que o texto está dizendo. Também fala de que ele vem sobre a asa das abominações, causando desolação. Além do mais, a aliança que Jesus fez na cruz não durou uma semana, 7 anos. A nova aliança é uma aliança eterna. Fala de um povo, de um príncipe que há de vir, que destruiria a cidade e o santuário. Isso se refere à destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Se esse príncipe é Jesus, então esse povo tem que ser de Jesus. O que não faz sentido, porque por acaso foram os cristãos que destruíram a cidade de Jerusalém e o templo no ano 70? Claro que não. A palavra príncipe nem sempre se refere ao Messias, ao ungido. Vamos ver outros textos no próprio livro de Daniel mostrando que a palavra príncipe também se é usada para se referir a outros seres. Tem momentos que a palavra príncipe se refere ao arcanjo Miguel, em outros à potestade do reino da Pérsia e à potestade do reino da Grécia. Em outros momentos ao anticristo, o chifre pequeno, em outros momentos ao Messias. Daniel 10, 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias, porém o Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, o príncipe do reino da Pérsia está falando de uma potestade. Daniel 10, 20 e 21. E ele disse: Você sabe por que eu vim? Agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Outra potestade. Quer dizer, a mesma que estava escrito aqui. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade.
E na minha luta contra eles não há ninguém que esteja ao meu lado a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Então vê que a palavra príncipe também se refere a potestades, não só ao Messias. Daniel 12, 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. A gente já leu esse texto. E aqui é um texto que fala do anticristo. Ezequiel 38, 2 a 3. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. E profetiza contra ele e diz: Assim diz o Senhor Deus: Eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Então o anticristo é chamado de príncipe aqui também. 2 vezes. Então a gente vê que a palavra príncipe nem sempre se refere ao Messias. O príncipe que virá e seus outros nomes. Além de ser chamado príncipe que virá, ele é chamado de oitavo rei, lá em Apocalipse 17. É chamado de homem do pecado, a segunda Tessalonicenses, capítulo 2. É chamado de abominável da desolação. É chamado de Gog, da terra de Magog, chifre pequeno. Em Daniel 8, 9 a 12. O que o chifre pequeno fará? O que o anticristo fará? Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lhe entenda. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Ele vai iniciar a grande tribulação. De um deles sai um chifre pequeno que se engrandeceu na direção do sul, do leste da terra gloriosa. Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus, lançou por terra alguns desse exército das estrelas, e os pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade e tudo o que ele fez prosperou. Daniel 11, 31 a 33. Forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza. Acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Com lisonjas perverterá aqueles que violaram a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. O chifre pequeno se levantará do meio dos 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. 2 Tessalonicenses 2, 6 a 7. E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o retém, até que do meio apareça. Então ele vai aparecer entre os 10 chifres, entre eles subiu um outro pequeno. O chifre pequeno aparece entre os 10 chifres, é isso que o texto está querendo dizer. A gente vai ver sobre a profanação do templo também, uma profecia de triplo cumprimento. Triplo cumprimento. A primeira vez que o templo foi profanado foi por Antíoco Epifânio, em 668 a.C. Ele profana o segundo templo. E no ano 70, destruição do templo. Então o ano 70 não é coincidência, Deus usa a história como sombra de cumprimento final. E a terceira vai ser aguarda o cumprimento na 70ª semana. Naum 1:11, de Nínive virá o anticristo. De ti, ó Nínive, sai um que maquina o mal contra o Senhor. Conselheiro vil. É isso que diz o texto. E Apocalipse 2:12, de Pérgamo, Turquia, onde ele faz o seu capital político. Então ele vai vir do Iraque e vai se estabelecer no capital político na Turquia. E ele finaliza o seu propósito em Jerusalém. O que é fazer cessar o sacrifício? Muitos dizem que vai ser construído um templo em Jerusalém e o sacrifício e a oferta que vai cessar no meio da última semana é o sacrifício de animais, pois quando o templo for reconstruído voltará a ter sacrifícios de animais. Essa profecia das 70 semanas fala de uma reconstrução de um terceiro templo físico. A profecia fala de cessar dos sacrifícios de animais. Essa interpretação surge de Tessalonicenses 2, mais Daniel 9. Então, 2 Tessalonicenses 2, 2 a 3 a 4. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus.
Então a interpretação é a seguinte: o anticristo vem, faz uma aliança com Israel por 7 anos e permite que Israel reconstrua o templo onde está o domo da rocha. Israel aceita por isso. Israel aceita ele por isso. Mas na metade da semana o anticristo rasga o contrato e começa a perseguir os judeus. E vai fazer parar o sacrifício que estava sendo feito no templo, que ele mesmo permitiu que fosse construído. E supostamente o apóstolo Paulo estava descrevendo isso em sua carta aos Tessalonicenses. Essa interpretação está errada. Paulo estava dando indicações para Daniel 8. Em Daniel 8 está falando de uma profecia que é lá do tempo da Grécia, que aconteceu em tipologias, mas que na realidade está falando do povo de Deus, pois o próprio apóstolo Paulo diz em suas cartas que nós somos o santuário de Deus. E as ofertas e as coisas que são oferecidas são os sacrifícios espirituais. Paulo sabe que o homem é o santuário de Deus e que nós fazemos as ofertas ao Senhor e que o diabo está a fim de fazer parar isso. Essa é a interpretação correta. Quando Paulo fala que o homem da iniquidade quer se assentar no santuário de Deus, está dizendo que ele vai tirar do homem aquilo que é santo, pois a besta mata as 2 testemunhas que estavam enviando azeite de ouro para as igrejas. Para Paulo estar considerando um templo literal como santuário de Deus, ele estaria muito desconexo da mensagem dos profetas, e até mesmo dos seus próprios ensinos, porque ele combatia as obras da lei, as práticas da antiga aliança relacionadas a sacrifícios de animais, cumprimento literal das festas, circuncisão e etc. Então, o sacrifício é um sacrifício espiritual, a gente vai ver aqui agora. Efésios 2, 20 a 22, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Então, santuário dedicado ao Senhor. A gente vai ver aqui em 1 de Pedro 2,5. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Sacrifícios espirituais. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O azeite de ouro representa a mensagem profética das 2 testemunhas que vai despertar a igreja que está dormindo, pois o azeite de ouro entra para 7 candelabros da menorá. 7 igrejas, totalidade do povo de Deus. O incenso representa as orações dos santos, algo considerado santo para Deus e que vai ser tirado dele, por causa da besta que vai exigir adoração e matar as testemunhas, pois elas estarão ferindo a terra com pragas e estarão anunciando o evangelho com poder em todo o mundo. Vamos falar agora da última semana. Ele firmará aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então o príncipe que há de vir, ele fará uma aliança com muitos por 1 semana. Aqui tem um pequeno gráfico que eu fiz. Esse daqui é o gráfico da última semana de Daniel. A gente vê que ela é dividida em 2 partes, é 1260 dias mais 1260 dias. A gente vai ver aqui principais sinais que começou a última semana de Daniel. Conversão dos judeus remanescentes ao corpo de Cristo, selamento da igreja, a chuva serôdia, as últimas chuvas, o último avivamento, o 7º império formado pelos 10 reinos, os 10 chifres da besta, império da besta do mar, a manifestação das 2 testemunhas, e a 3ª parte da terra, das árvores e de toda a erva verde do mundo é queimada. Primeira trombeta. Então a gente vê que na primeira metade da última semana se inicia com a aliança dos 10 reis e o ministério das 2 testemunhas, que é a pregação mundial do evangelho e também o despertar das 10 virgens. Despertar das 10 virgens que estão dormindo. E aqui na metade é que aparece o anticristo e se inicia de fato a grande tribulação. Principais sinais que começou a metade da última semana. Caem 3 reinos dos 10 do 7º império. Aparece o anticristo. Passa a vigorar a marca da besta. Começa a grande tribulação, a perseguição da igreja. E Jerusalém invadida por exércitos.
Então a gente vê que quando o homem da iniquidade aparece, ele faz cessar o sacrifício, que é a morte das testemunhas. E se inicia a grande tribulação, 3 anos e meio, que é a perseguição aos santos, invasão de Jerusalém. E a igreja aqui também, uma parte da igreja está no deserto, e outra está sofrendo martírio. E termina com a vinda de Cristo e ressurreição e arrebatamento dos santos. Então, a última semana, ela só começa com essas coisas acontecendo. A última semana ainda não começou. Então, a gente entendendo melhor isso, a gente entende quando que começa a última semana de fato. E para não ser enganado por falsos profetas na internet. Primeira metade da última semana. Apocalipse 17:2. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Darei autoridade às minhas 2 testemunhas, para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos. Então se inicia com os 10 chifres da besta, os 10 reis, com a aliança dos 10 reis, e com Deus dando autoridade para as 2 testemunhas dele. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Então vai receber a unção, as 2 testemunhas vão receber a unção de Moisés e Elias, para fazer os mesmos sinais que eles operavam. Elias fez o céu parar de chover, fechou o céu para que não chovesse, e Moisés transformou água em sangue. Então, todas aquelas trombetas que vai tocar em Apocalipse é a igreja que vai estar tocando aquilo lá, que vai estar causando aquelas pragas no mundo. Essa é a primeira metade da última semana de Daniel. A segunda metade, foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Aqui já é a segunda metade da última semana, dos últimos 7 anos. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então aqui começa de fato a grande tribulação. Quando estiver então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. E também, durante esse período, a igreja vai estar no deserto. O deserto são lugares ermos que Deus vai preparar para que a igreja seja sustentada ali. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Mas foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. A perseguição aos cristãos já existe, mas ela será muito maior. Daniel 7, 25-26. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele, por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas depois será instalada a sessão do tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então, o ancião de dias, Jesus, ele só faz justiça aos santos depois de 3 tempos e meio, depois que o chifre pequeno termina de fazer guerra contra os santos e vence. Ressurreição e arrebatamento. Mas depois de 3 dias e meio entrou neles um espírito de vida, vindo da parte de Deus, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram ficaram com muito medo. E as 2 testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu, dizendo-lhes: Subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Então ele me disse: Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem. E diga ao Espírito: Assim diz o Senhor de Deus:
Venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado, o Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Então, ao final da última semana de Daniel, ocorrerá a ressurreição e a glorificação da igreja. O ano aceitável do Senhor. E depois, terminando a última semana de Daniel, se finaliza todos esses propósitos, cumprimento dos 6 propósitos dessa profecia, com a volta de Jesus na última semana de Daniel, ali no final, quando acaba, cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão do profeta e ungir o santo dos santos. Esse foi o estudo das 70 semanas, espero que você possa ter entendido um pouco mais sobre esse assunto, que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.